Conclusão do livro Manual Bíblico Unitariano. Hoje entendo que a grande questão que envolve a crença ou não na Trindade é se vamos deixar que Jesus nos oriente, nos mostre ou nos esclareça sobre aquilo que está na Bíblia, ou se vamos entender e aceitar como é Deus a partir do pensamento ou da explicação de pastores, teólogos ou das crenças fundamentais de determinada instituição religiosa. O dogma da Trindade traz consigo 3 ideias principais, completamente erradas: o surgimento de novo Deus, a terceira pessoa, a imortalidade da alma, só o Cristo humano morre na cruz, e a desconsideração da Bíblia como revelação sobre Deus, já que para estudar sobre a Trindade, os teólogos sempre recomendam textos ou livros de outros teólogos. Sobre a adoração de falsos deuses, o dogma da Trindade diz que as 3 pessoas que formam uma unidade são um só Deus, abre parênteses, a unidade, fecha parênteses. Conforme foi visto na introdução deste estudo, Jesus Cristo é um Deus como o Eterno é e uma terceira pessoa que vimos ser impossível de existir sem um possuidor. Também é considerada pelo dogma trinitariano como um Deus. Ao dizer que o Cristo que morre na cruz é o humano e não o divino, os trinitarianos defendem, pregam e ensinam o espiritismo que fala que a alma jamais morre. Vimos que o único imortal é o Pai, o Eterno. Jesus, na manhã da ressurreição, fala para Maria Madalena: "Não me toques, porque não subi para o meu Pai. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." João, capítulo 20, verso 17. O dogma trinitariano ainda faz da Bíblia uma mentira, pois as Escrituras dizem que Jesus é o Filho de Deus e que Cristo morreu, mas segundo o dogma trinitariano, Jesus não é Filho de Deus. Ele apenas assumiu esse papel e que o Cristo que morre na cruz é o humano e não o divino. Querido irmão, querida irmã, deixe que a palavra de Deus explique sobre Ele mesmo e não permita que homens, por mais bem intencionados que sejam, desviem sua mente daquilo que Deus revelou. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. E lembre-se, a verdade deve nos conduzir a Deus e não nos afastar dele. Se você está surpreso com o que leu acima e pensa em abandonar o caminho do Senhor, porque o seu líder religioso acredita e prega diferente do que está na Bíblia, por favor, não faça isso. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, Cristo é meio, é caminho, é mediador, é entre você e Deus. Não permita que mais ninguém seja essa ponte, essa estrada entre você e o Deus Criador. Acredito plenamente que Ele permitiu que você soubesse disso para ter um relacionamento melhor com Ele. Logo, aproxime-se dele, porque pelos acontecimentos no mundo e nas igrejas, Ele está voltando. Se vierem seduzi-lo, seduzi-la, dizendo que doutrina não salva ninguém, cuidado, concordo plenamente que doutrina não salva ninguém. Mas penso que crer em falsas doutrinas pode nos levar à perdição, porque deixamos de atender à ordem de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ainda sobre isso, pode ser que você ouça que quando vierem as dúvidas, você precisa tirá-las em primeiro lugar com os líderes religiosos. Lembre-se que essa orientação contraria o princípio bíblico. Se, porém,
algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago, capítulo 1, verso 5. E se ainda falarem que o próprio demônio fez uso da Bíblia, sugiro que fale que foi Jesus quem ordenou. Examinais as Escrituras. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Deus dos Espíritos dos Profetas, abre parênteses, Apocalipse, capítulo 22, versos 6 e 16, fecha parênteses, escreveu: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Não citei nenhuma escritora ou escritor cristão, porque a Bíblia explica-se por si mesma. Gostaria até de citá-los, mas muitas pessoas não aceitariam tais citações. Então, nada melhor do que ficar apenas com a Bíblia. Essa fidelidade bíblica não ocorre com a filosofia trinitária, pois a própria palavra Trindade não é na Bíblia mencionada, nem muito menos sustentada por versículos, sejam eles da boca do próprio Deus ou de uma boca obediente a Ele, como a de Cristo. Apesar dos muitos textos, não tive, não tenho e não terei a pretensão de mapear, identificar, rastrear, encontrar ou localizar todos os textos das Sagradas Escrituras que mostram que a Trindade não é bíblica. Claro que as igrejas e seus membros continuam livres para acreditarem na Trindade, mas você já sabe que é improcedente eles alegarem que a Trindade é bíblica, ou é apenas uma questão de interpretação bíblica. Continue com a presença de Cristo em nós, o seu Santo Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus, capítulo 28, verso 20. E que o Senhor Jesus derrame o seu Espírito. Um abraço do irmão em Cristo, Marcos Avelar. Marcos Avelar, com 2 L's, @hotmail.com.